impostos e tributos sobre bens e serviços no Brasil. Nosso grupo é composto pela Ana Carolina Vieira Nogueira e por mim, Sara de Souza Campos. O Brasil está entre os países que mais cobram tributos e impostos de todos seus moradores, empresários e população como um todo. Só para ter uma ideia, algo como 38% da economia nacional é destinada com exclusividade ao pagamento de impostos. De acordo com o governo federal, podemos denominar como imposto todo tipo de tributo pago por pessoas físicas ou jurídicas, Estado e ao Estado brasileiro propriamente dito, ou seja, a Federação. Esses tributos têm como principal objetivo contribuir para a gestão e investimentos governamentais, especialmente para a infraestrutura. Comparação impostos e tributos Brasil e mundo. Gráfico 1. Carga tributária e renda per capita. Países selecionados 2013 em porcentagem de PIB e dólar. O PIB per capita representado pela linha vermelha e a carga tributária pelas colunas azuis. O Brasil está com uma coluna destacada vermelha. Fonte da OCDE e Banco Mundial. De acordo com a carga tributária brasileira apresentada, um patamar semelhante aos demais países envolvidos, especialmente o do continente europeu, em que volumes de gastos governamentais com serviços públicos é elevado. Neste gráfico 1, elaborado a partir da base de dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e Banco Mundial, apresenta a comparação internacional da carga tributária entre países selecionados em 2013. Nele, também é apresentado o PIB per capita, que cada um dos países naquele ano de 2013. Percebe-se que a carga tributária brasileira em 2013 foi de 35,94% do PIB. Apresenta-se muito próxima da carga tributária, como por exemplo da Alemanha, de 36,77% do PIB, e da República Tcheca, com 34,10% do PIB. Países que têm a carga próxima à brasileira, ou até mesmo superior, são países de renda e de qualidade de vida altas, como França, Bélgica, Áustria, Suécia e até mesmo a Alemanha se encaixa neste perfil. Muitos países com a carga bem superior à brasileira possuem renda maior e qualidade de vida superior à que vivemos no Brasil. É o caso como o da Espanha, com 31,7% do PIB, e do Canadá, com 30,9%, e da Suécia, com 29,8%. Podemos citar também os Estados Unidos, que tem um PIB de 28,8%, e da Coreia do Sul, com 25%. Os países de renda semelhantes à nossa, de uma forma geral, apresentam-se com nível de tributação
muito inferior à do Brasil. Como a gente pode citar a Turquia, que possui 26% do PIB. A Eslováquia também, que possui somente 28,3%. México, com um total de 18,7%. E Chile, com 20,9%. Evolução da carga tributária. Gráfico 2. Evolução da carga tributária de 1990 a 2012, em porcentagem do PIB. Temos países como Brasil, em comparação com a América Latina, renda média baixa, renda alta, pela OCDE, e renda média alta, destacadas no gráfico. A fonte continua sendo a OCDE e o Banco Mundial como autores e elaboradores. Com a finalidade de se comparar a dinâmica temporal da carga tributária, o gráfico 2 mostra a evolução da carga tributária brasileira, comparada com a evolução da carga tributária de grupos de países com diferentes rendas per capita, segundo o critério estabelecidos pelo Banco Mundial dos países da América Latina. Neste período observado, o Brasil apresentou um crescimento da carga tributária maior que o de todos os outros do grupo. Quando comparado à América Latina, embora a carga tributária destes países também tenha crescido, o crescimento da carga brasileira foi muito superior. O Brasil passou de uma carga tributária de 28,20% de PIB em 1990, a primeira data destacada, Brasil sendo essa linha azul escura apresentada, para 35,95% do PIB em 2013. O nível da carga tributária brasileira, no decorrer das últimas 2 décadas, que era superior ao nível da carga tributária da América Latina, aproximou-se da carga tributária média dos países de renda alta, apresentados pela linha pontilhada roxa. Então, pode-se observar que ele se aproximou também dessa carga tributária média dos países de renda alta. Tributos sobre bens e serviços. Tributação sobre o consumo, gráfico 3, países selecionados em 2012, em porcentagem do PIB. As fontes continuam sendo a OCDE e o Banco Mundial. Brasil encontra-se numa faixa destacada em vermelho. Em relação ao consumo, o FMI recomenda que sejam aplicados, na forma de impostos sobre valor agregado, IVA, e, preferencialmente, que essas tributações se dê com uma única alíquota e com poucas isenções como exceção. Percebe-se ainda que o montante arrecadado pela tributação sobre o consumo em relação ao produto no Brasil é de 15,71% do PIB. E isso é superior a todos os demais do grupo, segundo a classificação do Banco Mundial.
Quem mais se aproxima é o grupo de países de renda semelhantes à brasileira, que seria de 12,46% do PIB, e de países de renda alta, com 10,60%, segundo a classificação do Banco Mundial. Conforme evidenciado no gráfico 3 apresentado, apresenta a tributação do consumo em relação ao PIB nos países selecionados. A estrutura tributária brasileira é uma das quais se apoia na tributação sobre o consumo. A tributação no Brasil sobre o consumo alcançou 18,43% do PIB em 2013, correspondendo a 51,3% da arrecadação total adquirida naquele ano. O país está indo em uma direção contrária da tendência dos países da OCDE. A participação da tributação sobre o consumo nos países do bloco caiu de 36% para 31% da arrecadação. Essa mudança ocorreu no período entre 1960 e 2012. Nesse período, a composição da tributação sobre o consumo mudou significativamente, com os países passando da tributação sobre produtos específicos para a tributação com alíquota única. A tributação sobre o consumo na maior parte dos países integrantes daquela organização caracteriza-se pela adoção da tributação sobre o valor agregado. A seguir, vamos conferir quais são os impostos cobrados em âmbito nacional sobre bens e serviços, o que inclui os impostos federais, os impostos estaduais e os impostos municipais. Imposto federal. O primeiro imposto que nós vamos ver é o imposto da importação. O imposto de importação é um tributo que, de acordo com o artigo 153 da Constituição Federal, é de responsabilidade da União, ou seja, é um imposto federal. Esse tipo de imposto, como seu próprio nome já nos dá a entender, incide sobre produtos comprados em territórios estrangeiros. Sendo assim, toda vez que compras são feitas no exterior, a entrega do produto no Brasil somente será autorizada com o pagamento de imposto de importação. O contribuinte, neste caso, é a pessoa física ou jurídica importadora. Esse tipo de imposto conta com dois principais tipos de arrecadação, que seria o primeiro, o regime de tributação simplificada, para bens adquiridos no valor de até $100, ou regime de tributação especial, para bens adquiridos com valores acima de $100 e abaixo de $3.000. Outro imposto federal é o imposto sobre produtos industrializados. O imposto sobre produtos industrializados também é um tributo de competência
da União. Basicamente, os contribuintes do Imposto sobre Produto Industrializado são os importadores, comerciantes ou arrematadores. Ele é destinado exclusivamente aos donos de indústrias. Esse tipo de tributação recai tanto no valor do produto importado como do produto industrializado nacional. Além disso, no caso de produtos levados a leilão, como por exemplo por abandono ou apreensão, o imposto também é recaído. Agora eu vou falar um pouco sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IP. O Imposto sobre Produtos Industrializados também é um tributo de competência da União. Basicamente, os contribuintes desse imposto são os importadores, comerciantes ou arrematadores. Ele é destinado exclusivamente aos donos de indústria. Esse tipo de tributação recai tanto no valor do produto importado como no produto industrializado nacional. Além disso, no caso de produtos levados a leilão, por abandono ou apreensão, o imposto também é cobrado. O produto industrializado ele é resultante de qualquer operação definida no RIP como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou até mesmo intermediária. E se caracteriza por industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento ou a apresentação ou finalidade do produto ou até o aperfeiçoe para consumo. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. É um dos principais impostos pagos pelo cidadão ao longo da vida. Basicamente, essa tributação recai sobre operações de câmbio, crédito ou de seguro. Além disso, ele também é cobrado em operações mobiliárias ou relacionadas a títulos. O contribuinte pode ser tanto pessoa física como jurídica. Tudo vai depender de quem realizar a operação. De acordo com o Código Tributário Nacional, artigo 63, a cobrança do IOF pode estar relacionada a operações de crédito, operações de câmbio, seja na troca de moeda estrangeira ou nacional, operações de seguro, como no recebimento de prêmios ou geração de apólices, e na emissão, pagamento, transmissão ou resgate de valores mobiliários e títulos. O IRPJ é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica. É a tributação que incide sobre a renda bruta de empresas de todos os portes e segmentos do mercado nacional. As alíquotas são as seguintes: 6% quando o lucro acumulado inflacionário e 15% quando sobre o lucro real. Empresas de todas as áreas do mercado estão sujeitas ao pagamento desse imposto, assim como negócios essencialmente rurais, empresas estatais, empresas registradas ou não, empresas de sociedade mista e até mesmo estabelecimentos que estão em estados críticos que podem levar à falência. A declaração desse tipo de imposto pode ser tanto trimestral quanto anual. Quando ela é trimestral,
O tributo deve ser pago no último dia dos meses de março, junho, setembro e dezembro. Quando em relação ao imposto de renda pessoa jurídica, existem 4 diferentes modelos de tributação para as empresas. Pode ser lucro arbitrário, lucro simples, lucro presumido e lucro real. A grande maioria das empresas instaladas nacionalmente, elas optam pelo lucro real. E esse lucro real, ele só pode ser adotado por instituições que têm um lucro superior a 48 milhões por ano. COFINS. COFINS é contribuição para o financiamento de Seguridade Nacional, Seguridade Social. É um tributo cobrado de empresas brasileiras de todos os portes e segmentos do mercado, com exceção das micro e pequenas empresas. Basicamente, as empresas devem pagar esse tributo para auxiliarem o governo federal no financiamento de programas de seguridade social, como Previdência Social, Assistência Social e Saúde Pública, por exemplo. Essa contribuição ela é baseada nos rendimentos brutos anuais da empresa. Para as empresas com regime de lucros não acumulativos, a alíquota é de 7,6%. Já para as empresas que optarem pela incidência do tipo cumulativa, a alíquota é menor, de 3%. Ou seja, uma empresa com regime de lucros cumulativos, que lucra 100 mil por ano, vai pagar 3 mil de COFINS para o governo federal. Por outro lado, uma organização com regime de lucros não cumulativo, que lucra esse mesmo valor anualmente, vai pagar 7.600 de tributação anual. O CID. O CID é a contribuição de intervenção no domínio econômico. É uma tributação que incide sobre o gás natural, petróleo e seus derivados, o que inclui o álcool e o combustível. Os contribuintes do CID são os produtores, importadores e formuladores de combustíveis em âmbito nacional. As alíquotas são de R$ 100 por metro cúbico de gás natural, R$ 50 por metro cúbico de óleo diesel e zerada para os seguintes produtos: óleos combustíveis com alta ou baixa concentração de enxofre, querosene de modo geral, álcool etílico, combustível e gases de petróleo liquefeitos. Estão isentos do pagamento dessa tributação produtos que serão vendidos para exportadores e nafta petroquímica, que tem como destino final a produção dos petroquímicos. Já a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ela é uma tributação federal brasileira, com incidência na renda líquida de pessoas jurídicas. A alíquota da CSLL varia de 9% a 20%, o que vai depender dos lucros líquidos do período de base antes mesmo da provisão do IR. O INSS é um dos impostos mais populares em âmbito nacional. Basicamente,
Essa tributação é destinada ao Instituto Nacional do Seguro Social, que pertence ao Ministério da Previdência Social, órgão do governo federal. O INSS foi criado no ano de 1988 e é dotado de inúmeras funções, sendo a mais popular entre elas a responsabilidade pela aposentadoria social. O imposto é recolhido tanto das empresas, pessoas jurídicas, como dos trabalhadores, pessoas físicas. Entre os pagamentos realizados pelo INSS destacam-se aposentadoria, pensão pós-morte, por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente e demais benefícios também previstos em lei. O INSS é um tributo descontado em folha de pagamento e a alíquota varia de 8% a 11%. Então, quanto maior for o salário, também vai ser maior o desconto no holerite. Quanto menor for o salário, menor o desconto no holerite. Agora eu vou falar dos impostos estaduais, ou seja, os impostos que são recolhidos pelos 26 estados brasileiros. Primeiro, vou começar falando do ICMS. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é um imposto instituído em todo o Brasil. Cada estado pode alterar a tabela de valores a serem tributados por conta própria. O ICMS é um tributo que incide sobre os mais variados tipos de serviço, como importação, telecomunicações, transportes interestaduais ou até intermunicipais, prestação de serviços e assim por diante. Ele também incide na circulação de alimentos, eletrodomésticos, roupas, veículos e etc. Os contribuintes desse imposto são pessoas jurídicas, ou seja, as empresas cadastradas na Secretaria de Estado da Fazenda. A inscrição do estabelecimento é obrigatória, antes mesmo do início das suas atividades. Basicamente, qualquer empresa que atue na transferência, venda, transporte ou qualquer outra operação comercial ou de circulação de mercadorias tem que contribuir para o ICMS. ITCMD. Imposto sobre transmissão, causa, mortes e doação. É um imposto de competência do Distrito Federal e dos estados brasileiros. O seu objetivo é incidir sobre o recebimento de heranças, quando é causa mortes, ou doações, no caso de relações com intervivos. Esse imposto passa a ser cobrado após a transmissão de bens ou títulos, como créditos, imóveis e direitos em geral, de um indivíduo para o outro, seja após morte ou como doação. A alíquota varia de caso para caso e a função deste tipo de imposto é essencialmente fiscal. O IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, é o imposto mais conhecido pela população. Basicamente, esse imposto estadual é instituído na Constituição Federal e incide sobre a propriedade de veículos automotores. Nisso estão inclusos carros, motos, ônibus, caminhões e outros. Após arrecadado, 50% do valor é de domínio do Estado e os outros 50% da cidade onde o veículo foi registrado. A alíquota do IPVA varia de estado para estado, sobre o valor do veículo na tabela FIPE. Sendo assim,
um carro mais novo ou de um modelo mais caro vai ter o IPVA mais alto do que quando em comparação a um veículo velho e básico. O IPVA foi criado em 1985 em substituição à TRU, que é a taxa rodoviária única. Ele não tem nenhum tipo de relação com a situação das ruas ou estradas do estado, sendo seu objetivo exclusivamente fiscal. O imposto deve ser pago anualmente em parcela única ou em até 3 mensalidades. Agora eu vou falar dos impostos municipais. Os impostos municipais são aqueles recolhidos pelos municípios, pelas cidades brasileiras. Vou começar falando do ITBI. O ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, é um tributo municipal de competência do Distrito Federal e dos municípios. Em algumas cidades, ele também pode ser conhecido pela sigla CISA. Este tipo de imposto incide sobre a transferência da propriedade de casas, prédios e imóveis de modo geral. Sendo assim, o processo de compra e venda de uma residência, por exemplo, só é oficializado após o pagamento desse tributo. Na grande maioria dos casos, o ITBI é pago pelo próprio comprador do imóvel, porém, tudo vai depender do tipo de negociação. A alíquota varia de cidade para cidade, porém, é de, em média, 2% sobre o valor de mercado do imóvel. Essa é uma média das capitais e cidades maiores de todo o Brasil. Sendo assim, no caso de um imóvel no valor de R$200 mil, com aplicação de alíquota de 2%, a taxa de ITBI será de R$4 mil. ISS, Imposto sobre Serviço, é um tributo que incide sobre empresas de todos os portes e segmentos instalados na cidade em questão. O ISS foi criado em substituição do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Esse imposto é de competência do Distrito Federal e dos municípios regidos pela Lei Complementar de número 116, implementada em agosto de 2003. De acordo com a Constituição Federal, a alíquota mínima de cobrança é de 2%, com base nos rendimentos brutos da empresa. Não só as empresas de todos os portes prestadores de serviço devem pagar esses impostos, como também profissionais autônomos deste segmento. Geralmente, a alíquota é de 5% em cima do valor da nota fiscal de cada serviço prestado. Em alguns municípios brasileiros, a alíquota é de apenas 2%. A alíquota mínima, de acordo com a emenda constitucional. Para estimular a prestação de serviços serviços, como é o caso de serviços na área de informática, por exemplo. Todos os profissionais com ensino superior completo, como é o caso de médicos, advogados, administradores, engenheiros, etc., que atuam sem vínculo empregatício, também devem contribuir com o pagamento do ISS. IPTU. Por fim, o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. É o imposto que incide sobre a propriedade de qualquer tipo de imóvel. E isso inclui residências, galpões industriais, prédios comerciais ou residenciais, chácaras de recreio, terrenos e quaisquer outros espaços. A base de cálculo desse imposto depende do valor venal do imóvel, ou seja, do valor de mercado pelo qual ele deve ser comercializado. Para o cálculo do valor venal do imóvel, por sua vez, levam-se em consideração os seguintes fatores: tamanho do terreno, total da área construída e não construída, localização do terreno na planta da cidade e qualificação. Após calculado o valor venal do imóvel, multiplica-se esse pelo valor da alíquota,
que varia de estado para estado. Geralmente elas são de 1% para casas e comércios e de até 3% para prédios e terrenos. Agora, para concluir o nosso trabalho, a carga tributária brasileira, a um nível próximo ao de países de alta renda. A própria estrutura tributária, apoiada em tributos regressivos e pouco eficientes, adicionada ao ambiente federativo com competências e autonomia tributária, levou o Brasil a ambiente tributário complexo e desincentivo ao investimento.